Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, não é mesmo? E para quem é comunidade da fé, ó, como eu, há muitos anos, esse púlpito aqui é parte da nossa história. Já preguei muito nesse púlpito, glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor, que o Deus da esperança vos encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Que privilégio, meus amados irmãos, estarmos aqui em pleno 2026, com a mesa da comunhão posta, com a santa palavra de Deus diante de nós, 2000 anos depois do acontecimento mais assombroso, mais magnífico e belo que o universo já viu. Esse alumbramento, o Deus homem morrer e depois levantar-se da morte para todo sempre, trazendo como um comandante vitorioso o despojo da guerra, milhões e milhões de vidas resgatadas da noite escura do pecado para o vale da sombra da vida. Amém? Sem contar a honra de termos no nascer do sol de 2026 o bendito Espírito Santo habitando em nossa comunhão. E porque habita na comunhão do corpo de Cristo, habita em mim e em você. E porque habita em mim e em você, habita no nosso meio. Amém? Aleluia, que o Senhor seja louvado, uma honra, um prazer, como sempre, estar aqui diante da amada igreja. Quem sabe do probleminha que eu estou passando, eu estou andando meio devagar, eu estou com um probleminha meio sério na coluna, então eu estou me movimentando um pouco. A nossa ministração de hoje, o tema da nossa ministração de hoje é: não tenha medo do sofrimento ou não tenha medo da dor. Mas vamos falar de dor logo no início do ano? Não, vamos falar de alegria. Amém? Nós vamos ministrar na carta de Paulo aos Filipenses. Eu vou dar uma caminhada pela carta, pelo menos ali até o capítulo 3, eu não vou falar sobre todos os tópicos, é claro, quero pegar só alguns ganchos, mas para que a gente possa entender algo muito profundo e belo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma breve introdução sobre como essa igreja foi fundada. Paulo desejava ir para a Ásia, isso está escrito lá em Atos capítulo 16. Paulo desejava ir para a Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. De que forma o impediu, nós não sabemos, mas está escrito que o Espírito Santo o impediu. Algumas noites depois, algum tempo depois, Paulo tem um sonho, uma visão de alguém que roga para ele dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Macedônia, Europa. A Europa finalmente estava sedenta da fonte eterna. O Evangelho finalmente seria abrigado no coração europeu. Glória a Deus por isso. Paulo imediatamente, como sempre fazia, partiu para lá. Chegando lá, foi orar com seus companheiros de viagem, Silas, não sabemos quais outros irmãos estavam com ele. Eles se retiram para orar em um lugar mais afastado, um grupo de mulheres o acompanham.
Dentre eles está Lídia, uma empresária, vendedora de púrpura. E a Bíblia nos diz que Lídia já era temente a Deus, mas que enquanto Paulo ministrava, Paulo orava, Deus lhe abriu o coração e ela creu. Em ela crendo, ela foi batizada com toda a sua família e ali nasce, na casa de Lídia, a igreja dos filipenses, a igreja em Filipe, a primeira igreja na Europa. Depois nós vamos, aí Paulo deve ter ficado por ali por um tempo, essa igreja deve ter crescido, essa igreja deve ter sido acrescentada pelo Senhor, já que era um mandato do Senhor. E nós temos aquele caso depois, deve ser depois de algum tempo, essa igreja já deveria estar estabelecida, essa igreja já deveria estar doutrinada na doutrina dos apóstolos. Tem aquela passagem que Paulo, daquela moça que anda atrás deles, dizendo: estes são servos do Deus Altíssimo, e veio lhes anunciar a salvação. E essa moça faz isso por muitos e muitos dias, até que um dia Paulo para e decide libertar aquela moça, porque ela dava lucro. O fato de estar possuída por um espírito maligno era fonte de lucro para algumas pessoas. E Paulo então liberta aquela moça, isso causa uma confusão. Essas pessoas influentes na cidade formam ali um motim, e Paulo e Silas são presos. Tem aquela famosa canção, né, da meia-noite, que eles estão presos. Ali o carcereiro se converte, o carcereiro e a família também são batizados. Paulo e Silas são soltos no outro dia, outra vez, ou talvez no outro, e enfim, seguem viagem para Tessalônica, e a igreja está implantada. A igreja por quem Paulo tem um amor indescritível. O Paulo que nós encontramos escrevendo a carta de Filipos não é o Paulo teólogo, o Paulo acadêmico, o Paulo elaborado, filosófico, que escreveu a carta aos Romanos. O Paulo que nós encontramos aqui escrevendo a carta aos Filipenses, aos seus amigos queridos filipenses, não é o mesmo Paulo que nós encontramos na igreja de Coríntios. Um pastor irado, soltando fogo para tudo quanto é lado, dando cajadada em todo mundo, mandando gente, entregando gente a Satanás, se não se arrependesse. Não, meus amigos, meus irmãos, o Paulo que nós encontramos aqui, escrevendo a carta de Filipos, também não é o apologeta que escreveu às igrejas da Galácia, defendendo-a dos falsos mestres, defendendo-a da falsa circuncisão. Não. O Paulo que nós encontramos escrevendo a igreja de Filipos é um Paulo amigo. Aqui Paulo não está preocupado com teologia muito elaborada, aqui Paulo não está preocupado com filosofias muito elaboradas, aqui Paulo está preocupado, o que ele escreve aqui é um fluxo de consciência, é uma carta de um amigo para outros amigos. Paulo está preso, não é essa prisão que ocorreu lá na igreja, lá na cidade de Filipos, é a sua primeira prisão.
E ele recebe, não sabemos se de Epafrodito ou do próprio Timóteo, a notícia que a igreja de Filipos está triste, muito triste. E Paulo então pega seu pergaminho, sua caneta, sua pena e começa a escrever essa igreja. Primeiro ele faz uma ação de graças, dizendo: dou graças a meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todo vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia, desde aquele dia lá na casa da Lídia, até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Depois no 1:8 ele diz: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, com a ternura de Jesus Cristo. Que carta amorosa! O coração de Paulo está aqui. E ele ouve dizer que a igreja está triste, que a igreja está... E a igreja está triste, quem comunica para ele, diz que a igreja está triste por 2 motivos. Primeiro, porque ele está preso. O nosso amado apóstolo, o nosso querido amigo, aquele que nos pregou a palavra pela primeira vez, aquele que nos amou de maneira tão genuína, está preso. E tem um segundo motivo também pelos quais eles estão presos. Eles estão tristes porque eles são uma colônia romana na Europa e podem sofrer graves perseguições ao declarar que o seu rei agora é Cristo Jesus. Então, Paulo pega a sua pena, sua tinta e começa a escrever a esses irmãos. E se nós fôssemos parafrasear Paulo, ele diz assim: meus irmãos, não se envergonhem das minhas cadeias, está tudo bem. Está tudo bem. Quem me trouxe para cá foi o próprio Senhor. Eu estou preso, mas o Evangelho de Cristo está solto, correndo, feito cavalo ao vento. Porque eu estou preso, mas o Evangelho jamais será aprisionado. Não se entristeçam por isso, meus irmãos. Ninguém segura o Evangelho, se alegrem. A palavra se alegrem, alegria, alegrai-vos, aparece nesses 4 capítulos, simplesmente 16 vezes. Paulo está preso, porque eu estou aqui, ele vai dizer aqui no capítulo 1, o vento está no capítulo 1, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Vocês aí estão aí com pena de mim? Quero que saiba. Alguém poderia desligar esse ventilador, por favor? Tem contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alegrai-vos, meus irmãos, alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Não tenham medo, não se sintam tristes porque eu estou preso. E ele diz: e nem se sintam envergonhados, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora
será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Aleluia! Que homem, esse homem está preso, meus irmãos, esse homem aqui está preso. E aqui, né, abrindo um parênteses, né, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí ele vai dizer que, por outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incompreensivelmente melhor. E eu estava pensando em casa e eu sorri sozinha. Eu disse assim, gente, isso aqui é uma boa prova para ver se a gente é crente ou não, de verdade, né? Você chega com os seus exames lá no médico, você não abriu ainda, de curioso, não é como eu, que abro todos antes. E o médico olha para você e fala assim, diz assim para você, a notícia não é boa, você tem apenas 7 dias de vida. Você olha para o médico e diz, como é que é? Ele é isso mesmo, você só tem 7 dias de vida. 7 dias de vida ainda. Ainda vou ter que esperar 7 dias para encontrar com o amor da minha vida? Será que é isso que nós fazemos, meus irmãos? Isso é um bom termômetro para medir. Nós somos um povo que dizemos que amamos o Senhor. Mas se a gente chegar com um diagnóstico desse, a primeira coisa que a gente faz, e eu me incluo, é pegar o zap e mandar para a igreja inteira, principalmente para o pastor. Pastor, coloca o povo para orar aí, pastor. Vamos fazer oração, vamos fazer jejum, vamos subir para o monte. Eu sempre disse, eu já disse aqui nesse mesmo púlpito, se Jesus fosse filho de crente, ele não teria morrido não, meus irmãos. De jeito nenhum. Como que aí a gente ia deixar um menino jovem desse, 33 anos, saudável, nunca fez nada de errado, filho de pais crentes, dizimista, a gente ia deixar esse moleque morrer? Não. Se Jesus fosse filho de crente, nós ia fazer como... pegar o Instagram, o WhatsApp, o telefone, todo mundo, convocar uma reunião, subir ao monte, mas a gente faria de tudo. Está vendo como a gente não entende os planos eternos de Deus? Isso é um bom para a gente levar para casa e meditar. Se eu recebesse hoje um diagnóstico de que eu tenho apenas 7 dias de vida, eu correria pedir para a igreja orar por mim, ou eu ficaria triste porque ainda faltam 7 dias? Amém, irmãos? Foi só um parênteses, só uma viajada na maionese. Vamos voltar para o texto. E aí Paulo fica sabendo que o outro motivo que eles estão tristes é porque eles estão com medo de ser perseguidos, já que eles são uma colônia romana. E aí Paulo diz assim para eles, e tampouco, né, ele vai dizer aqui para eles, vivei acima de tudo de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele. Não tenham medo do sofrimento, não tenham medo da dor, não tenham medo da humilhação. Meus irmãos, vocês estão com medo de sofrer, do que pode acontecer com a carne de vocês? Não, meus irmãos, não.
Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí nós vamos para o coração da carta. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, que diz assim, Paulo diz para eles então: não, meus queridos, não tenham medo da dor, não tenham medo do sofrimento, que este sentimento não seja o que ocupe os vossos corações. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se entregou. A si mesmo se humilhou. Em outra versão que diz se entregou. Tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus ou na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Aí Paulo vai dizer aqui, alguns exegetas dizem que esse pequeno trecho de Filipenses 2, de 5 a 11, era uma canção que eles cantavam na igreja primitiva, que tinha ritmo, que tinha métrica, que era uma canção. Aí Paulo evoca, olha, não tem desse sentimento de medo, não tem desse sentimento de ser humilhado, não tenham medo de ser humilhado, não se sintam envergonhados por eu estar preso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vocês se lembram quando eu comuniquei o Evangelho a vocês pela primeira vez, que eu falei que um dia lá na eternidade Deus se reuniu em conselho? Vocês se lembram que o Pai propôs a cruz, propôs o Evangelho, propôs a dor? E o Filho, nesse momento, nessa cena, o Filho não se apegou aos seus privilégios divinos. Ele não discordou. Como é que é? Eu sou Deus. Não foi isso que ele fez. Embora sendo Deus, o Filho não se apegou aos seus privilégios divinos e aceitou a proposta da cruz, a proposta da dor, e insígnia por insígnia, por insígnia, se esvaziou, tirou suas insígnias, desceu para o nosso tempo. Imagina o Oceano Pacífico com toda a sua vida, com todo o seu barulho, com todos os navios mercantes sobre ele, de repente fazer e se tornar uma única gota de água. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Cristo. Foi mais ou menos isso. O Deus Todo-Poderoso não se apegou aos seus privilégios de ser Deus, aceitou a proposta do Evangelho, da cruz e do sofrimento, e se despiu da sua honra, das suas insígnias, da sua coroa, e de repente se manifesta em nosso meio, entra no nosso tempo. E entra no nosso tempo, meus queridos irmãos. E aqui foi visto como um de nós. O que é humilhante, absurdo
justamente humilhante. Vocês estão com medo de ser humilhados? Vocês estão com medo da dor? Isso é humilhação. O Deus Todo-Poderoso foi visto como um de nós. Deus no corpinho de um bebê é a coisa mais humilhante que a humanidade já viu. Deus permitiu ser um de nós na forma mais primitiva de ser um de nós. Um bebê. E a palavra que se aplicou ao menino Deus foi: ele precisou. O Deus Todo-Poderoso, que era pleno em si mesmo, que não precisava de nada, que não precisava de ter criado o universo, que era feliz entre si, que estavam lá na sua dança eterna, Santíssima Trindade. Quando Jesus aceita a proposta da cruz, do sofrimento, do Evangelho, a palavra que se aplicou ao menino Deus foi: ele precisou. Deus precisou de leite, Deus precisou de afeto, Deus precisou de colo, Deus precisou que alguém ensinasse ele a andar, Deus precisou que alguém ensinasse ele a falar. Humilhação, meus irmãos, humilhação é o Deus Todo-Poderoso precisar que alguém lhe ensine. O Deus que criou todas as coisas, o arquiteto do mundo. José teve que falar: filho, é assim que se pega um martelo. Filho, é assim que se pega um serrote. Vocês estão com medo de ser humilhados? Vocês estão com medo de sofrer? Isso é sofrimento. Isso é humilhação. Deus precisar é muita humilhação. E isso é um mistério tão assombroso, mas tão assombroso, que porque a gente está acostumado. Meus irmãos, hoje eu não vou me prender a esse tempo maculado pelo pecado, esse tic-tac que nos tira a paz. O tempo também está maculado pelo pecado e ele nos tira a paz. Eu não vou me prender ao relógio hoje. Eu tenho muito ainda que ministrar ao coração dos irmãos, amém? Então, a gente está tão acostumado com a história da encarnação divina que a gente não se assombra mais com isso. Porque ali naquele corpinho estava toda a glória de Deus, porque ele é a exata expressão da glória de Deus. Todos os barulhos das cataratas do Niágara, do Iguaçu, é só um empréstimo pequeno da glória de Deus. E estava ali, naquele corpinho, porque ele é a exata expressão da glória de Deus. Os aromas mais maravilhosos de todas as flores do mundo, em todos os séculos, incríveis, todos eles são um pequeno empréstimo da fragrância da glória de Deus, e estavam ali, porque ele é a expressão exata de Deus. Tudo ali naquele corpinho, todo o barulho do universo, todo o sorriso das crianças de todos os séculos, que é um pequeno empréstimo da glória de Deus, estava ali naquele corpinho, porque ele é a exata expressão de Deus. Toda a beleza de todos os jovens em todos os tempos estavam ali, porque isso é um empréstimo da glória de Deus. E ele é a exata expressão da glória de Deus. E a gente pergunta, né, como aquele bebê não explodiu? Aqui a gente tem que apelar para a teologia de Chicó.
não sei. Só sei que foi assim. Porque foi assim, toda a glória de Deus. Jesus nunca deixou de ser homem e nunca deixou de ser Deus. Aleluia. Deus se fazer homem é assombroso demais. Mas ele não teve medo, ele se esvaziou e foi visto entre nós essa humilhação de ter encarnado no corpo de um bebê. O menino Deus era só o começo. Segundo o texto que Paulo cita, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, e foi encontrada em figura humana, em forma de homem, não qualquer homem, na forma de servo, não qualquer servo, servo obediente, não qualquer obediência, até a morte, não qualquer morte, morte de cruz, a morte mais cruenta, a morte mais humilhante, a morte mais dolorida, a morte mais vexatória. Vocês estão com medo da dor, meus amados? Não tenham medo da dor. Não tenham medo da dor. Ele poderia ser obediente até onde não comprometesse a sua integridade física, sua integridade moral. Mas ele foi contado entre os transgressores. Deus, homem, servo, obediente, morte mais cruenta, mais absurda, mais dolorosa, mais vergonhosa, a mais humilhante, violenta. Esse aqui, meu irmão, é o nosso evangelho, desenhado por Paulo de maneira belíssima. E ele vai dizer: pelo que também, pois, por não ter tido medo da dor, por não ter recusado a humilhação, por viver essa obediência radical a esse ponto, por isso Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está sobre todo nome, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Se Paulo tivesse parado a carta aqui, é possível que alguém de nós dissesse: olha que bonito, Cristo fez isso para que nenhum de nós precisássemos mais sofrer e ser humilhado a esse ponto. Mas Paulo não parou a carta aqui. Nesse texto, Paulo vai falar em Filipenses 3,15, ele vai falar da sua própria baixada, né? Sendo Deus, né? Só uma metáfora. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade de conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Jesus Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aleluia. Deixando um exemplo inequívoco, que Cristo não fez essa obra de humildade, de aceitação da dor, para que ninguém mais sofresse. Não, ele se submeteu a essa humilhação e dor, para que ninguém mais tivesse medo de sofrer. Não tenham medo de sofrer. Meus irmãos, nosso evangelho é o evangelho do sofrimento, mas garante o triunfo no final. Alegrai-vos, nós triunfaremos.
como Cristo triunfou, como Paulo, os apóstolos triunfaram, como os pais da igreja triunfaram, nós triunfaremos como os santos que vieram antes de nós. Aqui, às vezes, a gente vai experimentar um pouco desse triunfo. Uma casa, um carro, saúde perfeita. Mas é apenas um vislumbre do verdadeiro triunfo, que será estar sentado à mesa com o Senhor. Aleluia. Para os teólogos, meus irmãos, essa carta é definida como a carta da alegria. É curioso isso, como é que alguém pode? Como é que pode a carta da alegria ter sido escrita na cadeia? O que você escreve quando você está preso, seja lá em qual circunstância for? O que você escreve no seu dia de dor? O que sai de você quando você está sofrendo? O Evangelho surpreende, porque na realidade do Evangelho, muitas vezes, quem está preso em alguma dor, em algum problema, em alguma situação, consola quem está livre. O Evangelho essa noite está revelado aqui. Como a cruz não poderia ser repetida, muitas e muitas vezes, nos deu um mandamento de colocar à mesa. Fazei isso em memória de mim. Meus queridos irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo está encarnado nessa mesa. Aqui está a cruz de Cristo. Seu corpo, seu sangue. Seu corpo partido, seu sangue derramado por nós. Aqui está a cruz de Cristo encarnada na nossa frente, para que todas as vezes que a gente olhar para essa mesa, a gente lembre-se que Jesus se humilhou até a morte, e morte de cruz, que Jesus não teve medo do sofrimento, que Jesus não teve medo da humilhação, para que nós pudéssemos nessa noite estar diante desta mesa e participar com todos vocês, com todos nós, do sagrado, do bendito Evangelho de Jesus Cristo, representado aqui nessa mesa. Essa é a mais linda pintura de todos os tempos. Aqui está as tintas do amor de Deus desenhado nessa mesa. Aqui contém o Evangelho inteirinho, pão partido, sangue derramado, para que toda vez que nós olhemos para a mesa da comunhão, a gente enxergue aqui a cruz de Cristo, corpo partido e sangue derramado, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe.